Olá, amigos. Hoje eu quero lembrar para vocês, ou com vocês, duas orações feitas na Bíblia. Aliás, a Bíblia tem várias orações, vários exemplos de orações, mas eu quero destacar duas delas. A oração de dois homens que viveram épocas diferentes, situações parecidas. Ambos estavam em dificuldade, né? Um estava no deserto, o outro estava em tempo de guerra. Então esses dois homens estavam em dificuldades e fizeram uma oração a Deus. Só que as orações têm uma grande diferença. Eu quero que você note esta diferença comigo e veja que a maioria das pessoas eu vejo hoje normalmente copiando uma dessas orações, enquanto que a outra é muito melhor, muito mais interessante e com certeza agrada mais a Deus. Atenção para a primeira oração. Está em Gênesis 32, se eu não me engano. É a oração de Jacó. Ele disse o seguinte: falando com Deus, se o Senhor me abençoar, me livrar dos problemas aqui, dos perigos, me fazer voltar para casa, me prosperar e etc., aí o Senhor será o meu Deus. Já a outra oração é de Abacuque, onde ele mesmo escreve no capítulo 3, nos últimos versículos. Ele fala em oração o seguinte: ainda que a figueira não dê seu fruto, a uva, a videira não dê o seu fruto, não haja mantimentos nos campos, não haja vaca no curral, não haja ovelha, ainda que dê tudo errado, ainda que não tenha nada, o Senhor continua sendo meu Deus. O Senhor é a minha força, firmará os meus pés, e exultarei no Deus da minha salvação. Então é bem claro, qualquer um pode notar isso. E eu te pergunto, qual dessas orações você tem feito e qual das orações você acredita que Deus recebe com mais alegria? Uma oração vinha acompanhada de condições. Se o Senhor me der isso e aquilo e me prosperar, me der saúde, aí o Senhor vai ser meu Deus. Então, isso é o que muita gente tem pregado hoje. Que para Deus ser Deus, ele tem que realizar seus sonhos. Como se ele servisse a nós e não nós servíssemos a ele. Agora, a oração de Abacuque é indiscutivelmente a melhor oração da Bíblia. Porque ele fala, ainda que não dê certo as coisas do jeito que eu quero, ainda que eu não tenha nada, ainda que as coisas não aconteçam do jeito que eu planejei, o Senhor continua sendo meu Deus. É o que mais tarde Paulo ensina, Jesus ensina. Abacuque não viveu nessa época. E isso é interessante porque ele não nem aprendeu com outros, né? Foi algo que veio dele mesmo. Quando Paulo, por exemplo, estava numa dificuldade também, mais lá na frente, em Atos dos Apóstolos, ele orou a Deus pedindo solução e Deus não deu solução para ele e disse: a minha graça te basta. E quando o próprio Jesus estava no pior momento de sua vida, ele fez uma oração pedindo para Deus e disse: se possível, passa de mim esse cálice, né? Evite que eu não passe por isso, mas mesmo assim seja feita a sua vontade. E para encerrar, eu podia lembrar de Jó. Aí acabou o assunto, né? Pense bem nisso.